Hoje o assunto é batalha espiritual. A gente tem falado alguns dias, alguns domingos sobre batalha espiritual, e nada como um dia após o outro, nada como a gente perceber como que, quando vamos falar certos assuntos, como que o inferno se levanta. Estava falando com a Cláudia hoje, antes da gente vir para cá, meu Senhor, segura essa chuva, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade de chegar por causa da chuva, né? Vem de bicicleta, vem de longe, vem com criança. Então pedi a Deus para que segurar essa chuva. E a gente teve vários problemas aqui em cima, problemas que não são normais, de som, o som não estava bom, o violão começou a ficar ruim. Mas a gente sabe que esse assunto é um assunto que nós precisamos aprender. Hoje de manhã a casada está sempre, né? Batalha espiritual. E nós hoje, agora, vamos estudar batalha espiritual com uma pessoa que talvez você não dê nada por ele. Talvez nós vamos falar sobre Gideão e batalha espiritual. Sim. Vamos ler Juízes 6, a batalha de Gideão. Nós já pregamos sobre isso, mas hoje é uma nova, um novo mover, uma nova visão que o Senhor tem nos dado. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero muito que você fique atento, irmãos, fique atento, porque batalha espiritual, o diabo vai fazer de tudo para tirar a sua atenção. Som, às vezes o som ruim, eu pus um áudio aqui no fundo, talvez o áudio te incomoda, e a luz, e tudo, alguma coisa vai te incomodar, mas você fica firme e repreende em nome de Jesus toda desatenção, sono excessivo, para que a gente possa entender a palavra do Senhor. Juízes 6, verso 1. Irmãos, fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários textos dentro dessa história aí, né? E aí você fica com a Bíblia aberta e nós vamos ler vários textos pequenos. Mas mais uma vez vamos orar. Feche seus olhos, peça que o Senhor fale no seu coração. Abra o seu coração, permita que Deus fale no seu coração, permita que o Espírito Santo atue na sua vida para te entender como funciona uma batalha espiritual e para entender que você precisa estar atento à batalha espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nós já repreendemos e repreendemos de novo todo espírito imundo. Não aceitamos nenhum aqui nessa presença maravilhosa do Senhor. Te louvamos pelos cânticos, pelos salmos, mas agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Que a Tua glória inunde esse lugar e fale a cada coração segundo a cada necessidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma época em que não havia rei em Israel. Lembra? O pessoal saiu do Egito, foi para a terra de Canaã, Moisés foi levando esse povo, e aí logo depois Moisés morreu, e Josué fez o povo entrar na terra. Só que Josué morreu também, e Josué não deixou um líder depois dele. Então cada príncipe, cada chefe de família foi começando, ficou governando cada lugar. Então eram chefes de famílias, mas também não resolvia muito. Então Deus foi levantando juízes. Juízes eram pessoas que lideravam em algumas batalhas. Eram 12 povos habitando a mesma terra em lugares distintos e muitas vezes distantes. Então sempre quando alguém invadia o povo lá de baixo, às vezes ele mandava uma mensagem: gente, socorre aqui. Aí o povo ia socorrer. Mas não era de comum acordo sempre. Então esse é o tempo agora, o tempo de Juízes, capítulo 6. Olha o que acontece. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quem eram esses midianitas? Você lembra da mulher de Moisés? Era da terra de Midian. E Moisés ficou lá um tempo depois que ele saiu do Egito, ficou 40 anos ali, e aí Deus o chamou e voltou para o Egito para libertar o povo de Israel. E esses midianitas, eles eram como gafanhotos. A Bíblia fala que eles invadiam a terra e roubavam tudo. Eles não queriam escravizar ninguém, eles só queriam roubar o produto da terra e voltar para a terra deles.
E aqui há um tempo de desobediência e idolatria. Quando há desobediência, quando há idolatria, quando há pecado no meio do povo, aquele guarda-chuva da proteção do Senhor saía sobre o povo. Então, irmãos, cuidado com a proteção do Senhor. A Bíblia fala o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então Deus precisa guardar a cidade. Naquele momento Deus não estava guardando, Deus tinha deixado o povo abandonado. E eles ficaram ali abandonados por causa da desobediência e por causa da idolatria. Olha o versículo 3, Juízes 6, versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, e nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha a figura de Satanás aqui. Entravam na terra para destruir. E aí o que acontecia? O 6. E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eles ficaram debilitados. Irmão, sabe aquele período de guerra espiritual? Sabe aquele período de guerra na sua casa? Problema, desemprego, briga entre familiares, que desgasta a gente. Sabe essas coisas que desgastam a gente? Muitas vezes a gente fica debilitado por essas coisas. Assim estava o povo de Israel. Mas, gente, olha só, antes disso eles tinham tido uma grande vitória, e durante 40 anos eles ficaram sob a liderança de uma mulher, uma juíza. E aí havia paz naquela terra. Aí, quando ela morreu, a idolatria, o povo voltou para a idolatria. Então eles ficaram 7 anos, irmãos, 7 anos sob o poder dos amalequitas. 7 anos sofrendo. 7 anos sobre os midianitas sofrendo. Eles plantavam, vinha o pessoal e roubava tudo. Fome, desespero, desemprego, sofrimento. Eles ficaram 7 anos. Quantas vezes, irmãos, começa uma doença, uma enfermidade, e a gente fica apático, a gente fica enfraquecido para orar. Às vezes uma luta que você acha que não vai acabar, e você fica enfraquecido para orar, e aí você vai esperando, ah Deus, e ora aquelas orações mais fracas, mais sem poder. E durante 7 anos eles esperavam, ficavam ali lamentando. Aí o verso 11: então veio a palavra do Senhor, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Mas antes disso, o povo, olha só o verso 6: assim Israel ficou debilitado e clamaram ao Senhor. Passou 7 anos, aí eles foram e clamaram ao Senhor. Irmãos, grandes conquistas da nossa vida, grandes conquistas vão ocorrer em momentos difíceis. Às vezes aqueles momentos mais difíceis são as maiores vitórias, as maiores batalhas e as maiores vitórias que nós temos. E aí, como resposta, veio a palavra do Senhor, veio o anjo do Senhor, no verso 11, veio o anjo do Senhor que assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, que é o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, apareceu a Gideão, e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Aqui, irmãos, há uma presença
substancial de um anjo do Senhor. Esse anjo, aqui está com letra maiúscula, e olhando todos os arredores, todos os versículos para frente e para trás, nós vamos entender que isso aqui é uma teofania, é Jesus tomando a forma de anjo e ali conversando com Gideão. E Gideão, ele não era uma pessoa idólatra, e Deus conhecia o coração dele. Então Deus falou, aí o anjo fala: Deus é contigo, homem valente. E Gideão, ele conhecia a história de Israel, ele sabia que Deus tinha, alguns anos atrás, acho que uns 300, 200 anos atrás, Deus tinha feito grandes maravilhas, e ele sabia da história. Aí o verso 13: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, presta bem atenção. Primeiro o anjo falou: Deus é contigo, homem valente. Mas aí ele falou: mas se o Senhor é conosco, com todo o povo, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é tudo isso, gente? O que é que Gideão falou tudo isso? O que era tudo isso? Era fome, opressão, medo, desemprego, enfermidade, acidente, aperto financeiro na sua vida, brigas, depressão, calote, gente que não compra na sua mão e não paga, e você não tem como comprar de novo. Por que nos sobrevêm tantas dificuldades na nossa vida, na sua vida, na minha e na sua? Ninguém está isento, irmãos. E Gideão fala assim: e o que foi feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Pelo menos ele aqui entende: olha, nós estamos desamparados, nós estamos fora da cobertura de Deus. Irmão, não fique fora do grande guarda-chuva de Deus. Esconda-se sob as suas asas. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar debaixo da sombra do Senhor. Hoje, especialmente, nós vamos falar da causa de algumas coisas que podem estar acontecendo na nossa casa, na sua casa. Se Deus é conosco, se Deus é com você, irmão, por que você está passando tanta dificuldade? Porque todas essas coisas, Senhor, às vezes a gente liga para o Senhor de madrugada, faz aquela oração: ó Senhor, o que está acontecendo isso comigo? Porque tantas coisas, irmãos, muitas vezes, não todas as vezes, Deus permite coisas ruins acontecerem na nossa vida. Muitas vezes legalidade, o diabo ele age, ele entra onde tem legalidade, onde ele pode entrar por causa de alguma legalidade. Às vezes estamos permitindo na casa, na nossa casa, na igreja, no trabalho, Gideão lá em Israel, eles tinham abandonado o Senhor. Muitos deles, não todos, mas muitos estavam adorando a Baal, a outros deuses. E aí houve a iniquidade. Quando eles abandonaram o Senhor os abandonou. Gideão, o nome Gideão quer dizer batedor, lenhador. Os midianitas, eles roubavam tudo que eles escolhiam. Tudo que eles escolhiam. E os inimigos naquela época, os inimigos foram autorizados pelo Senhor. Deus falou assim: abriu a porteira e falou: pode entrar. Esse povo aí está longe de mim. Eles estavam sendo roubados, eles estavam sem o sustento e com fome. Então a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, que às vezes nas situações mais difíceis que você passa, são aonde virão as vitórias maiores da nossa vida. A segunda coisa é que Deus não chama ninguém à toa. Se você está à toa, principalmente no reino de Deus, não está fazendo nada, não está produzindo nada no seu trabalho, em casa, no seu vizinho, na sua vizinhança, não tem promovido o reino de Deus. Se você não está fazendo nada, não precisa ficar falando: não, Deus usa-me. Não vai usar, irmãos.
Você vê que todas as vezes, quando Deus chamou Davi estava onde? Lá nas ovelhas, estava cuidando das ovelhas. Quando Deus chama, então o Gideão, o que ele estava fazendo? Ele estava malhando o trigo. Não sei se alguém conhece como é que é isso. Malhar o trigo, eu nunca vi ninguém malhar o trigo, mas é algo parecido com isso. Você pega o molho e vai batendo no chão e na madeira, para o trigo soltar dos ramos. E ele estava malhando o trigo no lagar. O que é lagar? Lagar é um lugar onde se pisa a uva. Lagar é um lugar escondido, é um lugar de proteção, porque o trigo você malha no campo, e malha, vai tirando o trigo. Só que lá o trigo ficava exposto, e aí os midianitas vinham e roubavam. Então ele estava malhando o trigo no lugar onde se pisa a uva, para fazer o vinho. Ele estava no lugar errado? Não, ele procurou um lugar que pudesse proteger a única coisa que ainda tinha para ele se sustentar. E aqui, nessa situação específica, Deus havia abandonado o povo de Israel por causa da idolatria. Irmãos, idolatria não é só você se ajoelhar perante um Deus, perante um Estado, não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que tira Deus da posição de destaque na sua vida. São coisas que às vezes vai deixando, você vai devagarzinho, vai deixando e vão tomando conta de sua vida, e aquilo fica sendo a coisa mais importante. Muita gente quer ganhar dinheiro, larga tudo, vai para ganhar dinheiro, não faz mais nada, fica só dinheiro, dinheiro, foco milionário, vou ganhar dinheiro, e aí se esquece do Senhor. E Deus, o único inimigo de Deus que é citado na Bíblia, que é um adversário de Deus, é Mamon, que é a riqueza. Não existe luta entre o bem e o mal. Satanás não é adversário de Deus, Satanás é nosso adversário. Mas Deus, Jesus, a única vez que Jesus falou assim, que a pessoa, ou ela segue a Mamon ou a Deus. E as riqueza, poder. Gente, você vê aí, quando o poder chega, a pessoa chega no topo, não quer largar de jeito nenhum. Deputados, vereadores, prefeitos, juízes, não quer largar, não quer largar o poder. Grandes, muitas vezes pastores, e às vezes tem lutas dentro das igrejas por causa do poder. Quem sabe o que tem sido Deus na nossa vida? O que pode estar trazendo, tirando Deus do foco principal? Então, nesse episódio aqui de Gideão, a idolatria era a causa principal do abandono de Deus. E o anjo fala: Deus é contigo. E Gideão fala: por que, Senhor? Olha no verso 14 agora. Então se virou o Senhor para ele e disse: está vendo, gente? Porque o Senhor, o anjo do Senhor, o anjo falava como se fosse o próprio Deus. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então Deus envia Gideão. Irmãos, Deus quer te enviar, Deus quer que você vá e dê fruto, mas trabalhe, Deus escolheu Gideão estava trabalhando, ele estava malhando trigo, e Deus escolheu ele. E no verso 15 ele lhes disse: ai, Senhor meu. Gideão falou: com quem eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E eles mal tinham armas, gente, mal tinham armas para lutar. E aí ele começa a dar aquelas desculpinhas que a gente sempre fala: ah, não, hoje está chovendo, hoje minha garganta está ruim. Gente, várias vezes eu fico assim: Senhor, para a chuva. Depois eu falo assim: não para não, Senhor, para não, porque a gente tem que ir na igreja de todo jeito, irmãos. Porque amanhã, se estiver chovendo ou não chovendo, eu tenho certeza, você não vai deixar de trabalhar por causa da chuva. Mas por que vir na casa de Deus é tão difícil?
A gente sai de casa, tem que comprar arroz, feijão, a gente sai de casa, pô, tá caindo mó toró, que a gente vai, mas na igreja não, hoje está chovendo, eu vou ficar em casa mesmo, vou ficar aqui em oração. Ô irmão, faça não. Aí Gideão começa a dar desculpas, assim, minha tribo é menor. Gente, o Senhor está te chamando, irmão. Para de dar desculpa. Eu não conheço ninguém, eu não falo muito bem. Irmão, Deus vai te usar. Moisés era pesado de língua, talvez era gago. E aí Deus usou Moisés com grande poder. Davi era um menorzinho, ele era pastor de ovelhas, os irmãos deles eram todos guerreiros, e Deus chamou Davi. Deus escolhe as coisas loucas. Eu sei que é você que acha que você não sou nada, é desse que Deus gosta. É as coisas loucas do mundo, irmãos. Até algum tempo atrás, eu nem sonhava que um dia eu ia assumir o ministério pastoral. Quando eu trabalhava na igreja, no Getsemane, várias vezes o pastor Jorge falou comigo, falou assim: olha, eu vou pegar uma congregação e colocar na sua mão. Eu falei: ah, pastor, não sei não. E Deus escolhe as coisas loucas, as coisas improváveis. Se você acha que você não consegue nada, irmão, você pode dar muito fruto ainda, mesmo na velhice, mesmo ainda já passando dos 40, dos 50, você pode dar fruto e ser útil no Evangelho, no reino do Senhor, nas batalhas do Senhor. Deus escolhe as coisas loucas. Gideão, ele se olhava e se via fraco. Irmãos, quem sabe essa é a sua hora? Uma crise, talvez uma crise sem precedentes, uma crise que você nunca passou, e você acha que está fraco, vem ataque de todo lado, você está desanimado, e aí você acha que tudo está perdido, mas Deus entra na sua obra e diz: se creres, verás a glória de Deus. Amém, irmãos? Alguém lembra de onde saiu esse texto? Se creres, verás a glória de Deus. Você que está na ponta da língua, é lá em Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Talvez você ache que você não, pastor, meu problema é demais. Gente, Lázaro estava morto há 4 dias. E as irmãs dele chegaram e falaram: não, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, eu não teria morrido. Se creres, verás a glória de Deus. E aí Deus chama Jesus pelo poder do Espírito Santo, fala: Lázaro, vem para fora. Irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você precisa crer. Você precisa crer que Deus vai enviar um livramento para você. Não importa o quanto a gente, nós temos uma fé muitas vezes medíocre. Lembra 4 anos atrás, como que está aquela parte ali de trás? Tudo sem reboque. Eu olhava para esse negócio e falava: Senhor, como que nós vamos construir com o nosso orçamento? Como que nós vamos rebocar? E já está tudo rebocado, com piso, bem em cima, telhado, tudo arrumadinho, quase pronto para inaugurar. A gente precisa crer. Estou falando para mim, viu? Essa mensagem principalmente para mim. Nós temos que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel. Gente, você vai ver aqui que é Deus que vai livrar. A terceira coisa que eu quero falar para você é que Deus é o autor da vitória e a Ele seja a glória. É para Ele. Deus não vai te colocar num lugar de destaque, como pastor, como líder, como chefe, como grande negócio. Deus não vai te colocar numa posição de destaque para que você chegue lá e fale assim: não, eu cheguei aqui com a força do meu braço, eu sou bom demais. Irmão, Deus vai te colocar no destaque, mas para que você dê a Ele toda a glória. Amém, irmãos? Deus vai te prosperar no seu negócio,
Nós temos orado por isso. Deus vai te prosperar onde você está plantado, mas para que o nome dele seja glorificado. O Gideão não via nele força nenhuma, mas é a força do Senhor que nos leva aos lugares altos. Olha o verso 16, o que aconteceu. Tornou-lhe o Senhor dizendo: já que eu estou contigo, você vai ferir os medianitas como se eles fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei vencer diante dos seus olhos, Senhor, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha perante o Senhor. Respondeu-lhe: esperarei até que volte. Irmãos, Gideão, ele estava na dúvida se ainda era Deus que estava falando com ele. Irmão, tinha um anjo ali de todo tamanho falando com ele, mas ele ainda estava na dúvida se ele teria que ir lutar contra os midianitas, porque ele não era um guerreiro, gente. Ele estava ali plantando trigo, mas Deus o comissionou. E aí ele foi e trouxe uma oferta. Gente, o que Gideão trouxe de oferta? Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. Gideão estava malhando o trigo e ele trouxe, e o trigo é algo que ele estava protegendo para que os midianitas não roubassem. Então aquilo que ele estava protegendo, ele trouxe como oferta ao Senhor. Muitas vezes, irmão, você protege alguma coisa, você guarda alguma coisa. Não, isso aqui não é para o Senhor, isso aqui é para comprar um negócio, trocar de carro, comprar uma bicicleta nova. E aí você vai. E ele estava escondendo aquele trigo, porque era a única coisa que eles tinham de sustento. E aí ele trouxe perante o Senhor. Trouxe uma parte daquele trigo em forma de um bolo. Ele trouxe e ofertou ao Senhor aquilo que ele estava protegendo. Será que nós estamos guardando algo para nós mesmos? Será que você está guardando um talento que você imagina? Ao invés de você usar esse talento para o Senhor, você está usando, guardando ele para um dia você ganhar dinheiro, um dia você fazer ele ficar rico, um dia você fazer alguma coisa. Irmãos, traga ao Senhor daquilo que você tem de melhor, daquilo que você está protegendo. Talvez aquilo ali fosse o sustento dele. Olha o 20, verso 20. Porém o anjo do Senhor me disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre uma penha, sobre uma pedra, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim ele fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da pedra, irmãos. Subiu o fogo de dentro da pedra e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. E Gideão, desesperado, ele viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque tem um texto bíblico que fala que aquele que vive o Senhor, ninguém viu a face do Senhor e permaneceu vivo. E aí Gideão agora, naquela mesma noite, verso 25, disse o Senhor mais uma vez: toma um boi que pertencia ao seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, e em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Irmãos, Gideão, Deus falou com ele assim: para começar, você vai destruir os ídolos. Para começar,
Quando você se dispõe a destruir os ídolos que autorizam a ação de Satanás na sua vida, na vida da sua casa, quando você se coloca nessa condição, Deus começa a agir no seu favor. Irmãos, lembra aquele filme A Forja? Algo que Deus começou a falar com aquele moço que ele precisava largar. Primeira coisa, a coisa que ele mais gostava da vida era o videogame. Aí ele falou assim: ah não, Senhor. Aí depois ele falou: então tá bom, Senhor. Irmãos, o que tem impedido a gente de ser fiel ao Senhor? Talvez um pecado que você gosta, um pecado que você alimenta todos os dias. Às vezes, quando a gente fala pecado, a gente imagina logo as coisas mais absurdas, né? Adultério, droga, bebida, mas às vezes falatórios inúteis, uma fofoquinha, né? Junta ali, vamos falar mal do fulano, vamos falar mal do Beltrano. Às vezes inveja, sentimento de divisão, cobiça. Faça isso, irmãos. Destrua os altares, destrua aquilo que está permitindo que Satanás entre na sua casa. Será que nós estamos prontos a fazer isso? Irmão, pensa bem agora no que eu vou falar. Se você está pronto a tirar todas as coisas que impedem o seu relacionamento com Deus, todas as coisas que podem estar tirando a proteção de Deus sobre a sua vida? Olha o verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, tocou uma trombeta, né? E os abiasritas se juntaram após ele. Abiasritas é da família dele, né? Todas as pessoas que moravam ali na região. Eram descendentes de José, da tribo de Manassés. Irmãos, faz mais ou menos uma ideia de quantos midianitas eram. Eram 135 mil. Ou seja, 10 vezes a população de Paropeba. 10 vezes. Você imagina aquela montoeira de gente. 135 mil. E aí, o Senhor fala com Gideão. O povo juntou todo mundo para a batalha. Tinha 38 mil homens de Israel. E aí, olha só, 38 mil para lutar contra 135 mil. Já era uma conta que você já imaginava. Você vai lutar 38 contra 135 mil, quem vai ganhar? Aí Deus falou assim: tem muita gente. Fala aí com eles, ó, quem é medroso, quem está com medo, pode voltar para trás. Aí os caras falaram assim: sério? Sério? Quem é medroso? Aí voltaram 28 mil, voltaram para suas casas. E aí Deus falou: ainda tem muito, põe esse povo para beber água. E aí eles foram beber água. Chegaram no rio, todos prontos para beber água. E aí eles foram um por um, e Gideão olhando. E Deus falava assim: esse aqui não, esse. Todos os que se ajoelhavam levavam a mão à boca e com a outra mão segurando a espada. Todos que se ajoelhavam levando a mão à boca, segurando a espada, Deus falou: esse você separa para mim. E de 38 mil sobraram 300. Aí Deus falou assim: agora sim. Gente, imagina a cena. Imagina se você fosse Gideão. Gideão estava cônscio que Deus estava com ele. Ele falou assim: como o senhor está comigo, então nós vamos lá. Os que não largaram a espada, os que não largam a palavra, os que não abandonam os seus princípios, os seus estatutos, os seus juízos, esses estão preparados para a batalha. Irmão, se você está sempre com a palavra na mão, no seu coração, você está preparado para a batalha. São esses que são usados, os que ficam com a mão na espada e ficam em vigia. Irmãos, é toda hora que você tem que vigiar.
É o tempo inteiro. Satanás, o tempo inteiro, ele quer destruir sua casa, ele quer te tirar do seu emprego, ele quer levar os seus filhos. É o tempo inteiro. É toda hora surge uma briguinha. Família grande, toda hora. Família pequena também. Toda hora tem uma discussãozinha, tem um negócio que vai tirar a nossa paz. Irmãos, presta atenção. Espada na mão e vigilância o tempo inteiro. É assim que chega a vitória. E aí eles venceram essa batalha sem armas, sem lutar. Nós vamos ver como é que foi. E aí Deus falou assim: olha, pega, cada um leva um cântaro. Um cântaro é uma botija de barro, assim, desse tamanho. Cada um leva um cântaro, uma botija, né? Uma tocha e uma trombeta. Então 300 trombetas, 300 cântaros e 300 tochas. E a tocha, eles foram para a batalha, estava escuro, estava noite. E eles chegaram no acampamento dos midianitas, tudo escuro, só que eles chegaram com as tochas dentro dos cântaros. Imagina que isso aqui é uma tocha, e aí o cântaro vinha, ele colocava o cântaro de boca para baixo. E aí o que acontecia? A luz da tocha era oculta. E aí eles conseguiram chegar pertinho dos midianitas e rodearam o acampamento todo. Você imagina 135 mil homens dormindo, e aí cada um dos guerreiros de Gideão fazendo um círculo em volta deles. A tocha estava oculta. O cântaro, irmãos, o cântaro, ele esconde uma tocha. O cântaro, muitas vezes nós somos o vaso, né? O vaso, ele esconde uma tocha, esconde o fogo do Espírito dentro de nós. E o cântaro, quando ele é quebrado, quando Deus quebra o vaso, a luz do Espírito Santo, ela ilumina o lugar. Então, irmãos, quando você está no seu trabalho, não vou falar que muitas vezes pessoas trabalham aqui, você está no seu trabalho, e aí alguém vem e faz o mal para você. Ao invés de você responder, resmungar, xingar, permita que Deus quebre você, Deus quebre o seu vaso. Aí o Espírito Santo vai agir. Quando você é quebrado, o Espírito Santo age na sua vida, e você é luz onde você está. Então o cântaro, o seu vaso, a sua vida precisa ser quebrada todo dia. Pastor, já quebrou muito ontem, quebra mais hoje, mais um pouquinho amanhã, para que a essência, Paulo fala que temos esse tesouro escondido em vasos de barro, para que a essência seja de Deus. O tesouro é um perfume, e ele está no vaso de barro, o vaso quebra, e o perfume de Deus, ele perfuma todos que estão ao redor. Então olha só, o cântaro, a tocha e a trombeta. Quebrar o cântaro significa negar-se a si mesmo. Quando somos humildes, permitindo que Jesus quebre o nosso eu, o nosso vaso, a luz de Jesus ilumina o ambiente. Irmãos, a sua luz não pode estar debaixo de um vaso. Ali foi uma estratégia que eles usaram só para poder chegar perto dos inimigos. Aí agora, a luz, de repente, Gideão toca a trombeta, e quando ele toca a trombeta, todos os soldados dele tocaram a trombeta e quebraram os cântaros ao mesmo tempo. Aí quebrou o cântaro, o que acontece? Barulho e a luz. De repente, tudo escuro, e a luz de cada tocha iluminou aquele ambiente. Você imagina os midianitas acordaram com o acampamento todo cercado de luzes e trombetas. Aí saíram todos eles correndo de um lado para o outro, e eles se mataram mutuamente, achando que estavam lutando contra os inimigos. E grande foi a vitória do Senhor naquela hora, porque Deus é que estava à frente dessa batalha, e a Deus toda a glória, irmãos. Toda batalha que você participar, todas as batalhas que você vencer, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Gente, a todo momento eu dou glória a Deus por essa igreja, dou glória a Deus por vocês,
Então, glória a Deus, quando eu vejo alguém pedindo uma oração ali, todos se reunindo em oração, e logo depois vem a vitória. Aí Deus recebe toda a glória das grandes maravilhas que Ele tem feito no nosso meio. Então a luz ilumina, a trombeta confundiu o inimigo, e eles venceram com 300 homens, com um exército de 135 mil homens. Então, primeira coisa, as grandes conquistas suas, minhas, vão acontecer em momentos difíceis. Você está num momento difícil? É uma ótima oportunidade para Deus entrar e fazer e te dar uma grande vitória. Você está numa situação que você não vê saída, essa é uma ótima situação para que Deus te dê uma grande vitória. Amém, irmãos? Amém? Vamos buscar essa vitória do Senhor, porque Deus não chama ninguém que está à toa. Entre, comece a trabalhar, porque Deus é o autor da vitória. A Ele seja a glória, a honra, amém? Pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Então, irmãos, batalha espiritual, todo dia de hoje foi uma batalha, mas nós estamos aqui, nós vencemos e nós vamos vencer. Você imagina a batalha que você está passando? Vamos ficar em pé? Eu quero que você pense nas batalhas, nas lutas que você está enfrentando agora, seja enfermidade, seja escassez de dinheiro, seja pessoas da sua família que estão envolvidas com drogas, envolvidas com coisas erradas. São grandes batalhas. Irmão, presta atenção. Gideão venceu com 300 homens. Uma batalha impossível, 300 homens. Com Deus nós somos maioria. Uma pessoa com Deus é maioria. Eu quero que você feche seus olhos, imagine, selecione algumas batalhas que você acha que é impossível, porque são essas batalhas que Deus vai vencer com você, e essas batalhas Ele vai receber toda a glória. As grandes conquistas ocorrem em momentos difíceis, no momento que a gente acha que não tem solução. Mas Deus entra com a vitória, e Deus entra com a sua provisão neste momento. Vamos orar. Tem uma música que diz: aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Deus entrou. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte por um milagre. Senhor, nós cremos no Deus de milagres, nós cremos no Deus que cura, nós cremos no Deus que faz, que opera maravilhas no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, essa igreja crê. Eu falo por todos, porque eu sei que todos creem. E em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Gideão, naquela batalha difícil, naquela batalha impossível aos olhos deles, o Senhor entrou com a provisão e deu vitória a Gideão e todo Israel. E foi uma vitória que não tinha como a gente falar. Essa vitória foi do Senhor. Assim como o Senhor fez com Daniel, ali no caminhão. Não tem como a gente olhar para aquele caminhão e não ver que foi a mão do Senhor que livrou Daniel. Não foi o centro de segurança, foi o Senhor que deu os seus anjos ali. Porque a todo tempo nós oramos por ele, todo tempo a sua esposa, seus filhos oram por eles. E nós vimos e cremos que o Senhor, que a mão do Senhor fez isso. E nós te damos toda a honra, Senhor, toda a glória. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa contemplar o coração de cada família aqui. Cada família que coloca agora o seu problema, a sua batalha perante o Senhor. E nós clamamos ao Senhor, Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, que envia os seus anjos fortes e poderosos a lutar por nós, Senhor. Envia os seus anjos, Senhor. Envia os seus anjos para cada família, que essa semana
Em nome de Jesus. Seria Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos visualizar agora como Gideão não teve uma hora que ele duvidou, mas teve uma hora que, quando ele percebeu que Deus era por ele já sabia que a vitória era certa. Irmãos, nós temos certeza, creia que Deus está com você, Deus mora em você através do Espírito Santo. Então você está com o Senhor e Deus está conosco nas batalhas contra as drogas, nas batalhas contra as enfermidades, nas batalhas contra os processos judiciais, as coisas que nós precisamos, Senhor, processos que são parados, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que os teus anjos especialistas em cada uma dessas áreas vá nos ajudando, nos libertando, poder conquistar essas vitórias, Senhor. Em nome de Jesus, os irmãos que precisam de cura na família, em nome de Jesus, envia os anjos especialistas nessa área de cura, envia a palavra de ordem, nós damos ordem também, em nome de Jesus, que haja cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. São batalhas que enfrentamos, Senhor, batalhas nos nossos empregos, perseguição, Pai, no emprego, lutas. Em nome de Jesus, envia os seus anjos fortes e poderosos, e com eles nós vamos vencer as nossas batalhas, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Assim como Davi, que nunca dava um passo sem perceber que o anjo do Senhor estava com eles em todas as batalhas. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor estará conosco nessas batalhas nessa semana. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os irmãos, abençoa cada um, Pai, no seu negócio, na sua situação financeira. Pai, em nome de Jesus, exalta os homens aqui nesse lugar, exalta as mulheres nos seus trabalhos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ter recursos, Senhor, para poder fazer as coisas da nossa casa, nossas construções, construir nossas casas, ter nossos próprios lares, mas também que nós possamos dar continuidade às obras aqui da igreja, e que o Senhor possa trazer mais pessoas, traga mais pessoas, traga novas pessoas, Senhor, pessoas prontas, pessoas capazes para nos ajudar, membros, Pai, traga almas sedentas pelo Senhor Jesus, que haja conversões, uma conversão em massa nesse bairro, Senhor, que o Senhor esteja, o teu Santo Espírito, confortando e consolando os corações, porque sem o toque do teu Santo Espírito, nada feito, nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, exalta a cada irmão no seu negócio próprio, aqueles irmãos que são funcionários, que eles sejam destacados nos seus lugares, que eles sejam prósperos em tudo que fizerem. Senhor, protege nossas famílias do ladrão, do assaltante, do gafanhoto, Senhor. Que não haja enfermidade na nossa casa, que nós possamos ser tranquilos, que as enfermidades possam ser sanadas em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e pela ordem, em nome de Jesus, nós damos ordem, pela autoridade que Ele nos deu, nós damos ordem sobre toda enfermidade, que saia em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai, os nossos filhos, nossos netos, nossos parentes que estão fora dos caminhos do Senhor, maridos, mulheres que estão frios espiritualmente, Senhor, toca com o teu Santo Espírito, Senhor. Somente o Senhor pode fazer uma obra nesses corações. Somente o Senhor, meu Pai, faça uma obra nesses corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, que o Senhor possa multiplicar todo o dinheiro que foi lançado aqui nesse gasofilácio. Multiplica no gasofilácio, multiplica nas contas dos irmãos, nas carteiras, nos depósitos, ali onde eles guardam os mantimentos, que haja fartura, Senhor, que haja mantimento, que haja fartura na casa de cada um. Em nome de Jesus, envie empregos bons para os
envia, Senhor, que eles sejam todos destacados aqui na cidade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo mês de dezembro que se inicia. Amém. Pai, muito obrigado por esse mês. A tua bênção seja conosco durante todo o resto desse ano, nos planejamentos do ano que vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, resgata nossos familiares, Senhor. Resgata as pessoas que estão longe, que estão nos caminhos do Senhor. Resgata, Senhor, em nome de Jesus. Deus, uma semana cheia da tua presença, Senhor. Que possamos ir aonde a gente for, deixando que o cântaro se quebre e que a tocha seja acesa, ilumine e a gente toque a trombeta, porque o dia do Senhor está próximo. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam conosco, sejam com os irmãos, a cada um que ama o Senhor Jesus e aguarda a sua gloriosa vinda, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.